uma satisfação, né? As nossas primeiras experiências aqui em fazer essas gravações das aulas e hoje fazer uma aula na forma de uma live, né? Para que vocês possam interagir e participar. Meu nome é Roger Corrêa de Oliveira, a minha formação é em licenciatura em Geografia, bacharel em Direito, mestre em Educação Profissional e nós estamos encarregados de trabalhar a disciplina de Educação de Jovens e Adultos e Teoria da Aprendizagem com vocês. Vocês sabem que ninguém faz sucesso nem por acaso e nem sozinho. Aqui nós temos toda uma equipe, tá? Professor Rodrigo, nós temos o Ciro, mas nós temos também aqui um tutor, que é o professor Douglas, que vai fazer a sua apresentação nesse momento, porque é com ele que vocês vão interagir por meio lá do chat para fazer as suas perguntas. Tá? Professor Douglas, bom dia. Bom dia, professor Roger, bom dia a todos. É uma honra e um privilégio estar aqui, gente. Meu nome é Douglas, eu sou graduado em licenciatura em Música pela Universidade Federal do Acre, sou mestre em Letras pela Universidade Federal do Acre também e sou doutor em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou graduando de Letras, Português e Inglês, pela Universidade Cidade Verde, lá de Maringá. Eu gostaria de dizer, pessoal, que é uma honra e um privilégio mesmo estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai sanar muitas das dúvidas que vocês têm e vai ser um encontro muito produtivo. Passar agora a palavra ao professor Roger para dar continuidade à sua atividade. Então, pessoal, vamos bater um papo sobre o que que já aconteceu na disciplina, na segunda semana, e aí a gente vai conversar sobre o que nós vamos fazer a partir da próxima segunda-feira. Podem projetar o slide para nós? Aí nós vamos fazer eu vou minimizar aqui, pessoal, a minha imagem, e a gente vai projetar aqui para vocês o que nós vamos conversar. Então, hoje nós estamos considerando isso aqui como a nossa primeira aula assíncrona, tá? E aí o Ciro vai me ajudando aqui, cada vez que eu der uma palma aqui, passa um slide para nós aí, Ciro, vamos fazer uma legenda aqui. Então, primeira, pode mudar, por favor. Durante a primeira semana, nós tivemos a oportunidade, vocês viram que a gente colocou um texto lá na plataforma sobre o que é aprender. Não há nenhuma dúvida de que nós, principalmente enquanto docentes, temos uma consciência do que o nosso aprendizado ele é eterno. Então, sempre há alguma coisa que eu posso fazer diferente. E talvez a primeira situação nossa enquanto professor, enquanto um docente que está fazendo uma pós, é a ideia de que eu preciso aprender para melhorar aquilo que eu já tenho de bom. Por favor, Ciro. Então, dentro dessas teorias da aprendizagem, nós vamos ter, a gente teve a oportunidade, lá no material, vocês com certeza realizaram a leitura, vocês viram que tem várias correntes da aprendizagem, porém as correntes que estão em maior destaque são as correntes que envolvem a educação profissional. Então, de uma forma bem aqui simplória, né, a abordagem socio-interacionista, a conceituação-ação e a aprendizagem social. Eu coloquei os expoentes ali, o Vygotsky para socio-interacionista, o Gerard Wegnaud para conceituação e o Bandura para falar da aprendizagem social.
Mas quando você observa o que é cada um dessas correntes, você vai ver, eu estou interagindo com o outro, eu quero delegar ou eu quero tentar desenvolver uma habilidade para resolver uma tarefa ou um problema ou encontrar uma solução para o outro. E a aprendizagem social é essa ideia de que eu vou reunir os meus conhecimentos, e com isso daí eu vou ter uma mudança de comportamento. Então, um meio de aprendizagem pode não ser definitivo, mas o meio que se aprende vai fazer a gente ter algumas alterações nas nossas ações. Por favor, senhor. E aí, para fazer um resumo, para ilustrar, e aí sempre a gente está pensando aqui na educação de jovens e adultos, eu trouxe duas imagens que mostram o passado do município de Rio Branco, que é onde nós estamos. Então, se você observar essa foto à direita, você vai ter uma ponte e uma outra em construção, tá? Aquela ponte que está pronta é uma ponte que a gente chama de metálica, ponte Juscelino Kubitschek. Mas um dia essa ponte foi a imagem que está do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo vocês estão vendo que para cruzar o rio, que nós chamamos de Rio Acre, para quem não reside aqui no nosso município, essa ponte foi construída ali em 1968. E eu pensei, a ponte que está construindo, aí você fez uma ponte, aí você tem a outra ponte de concreto sendo feita ali alguns anos depois. Se você pensar nas teorias da aprendizagem dentro da educação de jovens e adultos, se você pensar na abordagem sócio-interacionista, essa interação entre os municípios, essa interação entre as pessoas, essa ponte em construção é essa teoria. Se você pensar na conceituação-ação, é justamente para solucionar um problema de locomoção, para você poder dar trafegabilidade, para você dar mobilidade para as pessoas. E se você for ver a outra teoria, a teoria que trata da aprendizagem social, nós estamos modificando o meio para que esse meio possa melhorar quem eu já sou. E aí, às vezes, você pode pensar que a ponte construída é o final. E aí a gente volta ao que é aprender. Eu já tenho uma ponte, mas eu precisei construir a segunda para aprimorar isso que eu busco. E aí, depois nós vamos ter a terceira ponte, nós vamos ter a quarta ponte. Mas é só pegar uma imagem para ilustrar, e aí lembrando que o aluno dos jovens e adultos, ele transita nessa cidade, ou seja, eu estou usando da realidade dele para já falar de aprendizagem dentro de uma corrente de aprendizagem. Por favor, Silvio. De posse disso, nós fizemos uma primeira atividade. Eu coloquei aqui uns exercícios para nós, e a ideia era vocês escolherem, um profissional. Nós estamos fazendo um processo de avaliação continuada. Então, inclusive eu respondi, atribuí até os conceitos para vocês, tá? Então, veja que foi uma atividade bem simples mesmo, vocês vão escolher um profissional. Então, a gente está trabalhando na educação profissional, vamos escolher um profissional e imaginando esse profissional buscando a aprendizagem dentro de um eixo. Por favor, Silvio. Já agora, na segunda semana, vocês estão fazendo a leitura do material, provavelmente já o fizeram. Tem uma atividade que vocês vão entregar, tem um prazo, salvo engano meu, é até hoje, à meia-noite. Mas essa semana a gente começou a ver já uma pegada mais próxima da educação de jovens e adultos. Lá vocês viram sobre alfabetização e letramento, os analfabetos funcionais, a experiência dos movimentos e um pouquinho do sistema brasileiro. Vamos lá, Ciro? Bom, pessoal, essa coisa de analfabeto funcional, você vai ter um recheio histórico aí que
que vai dar uma ideia por que você chega com os dados de censo educacional 2021, com o estado 2018, por exemplo, falando de que 70% da população brasileira é analfabeto funcional. E isso é um pouco do reflexo de como é que foi tratada a educação ao longo dos anos no nosso país. Então, a gente tem que ter algumas retrospectivas aqui para a gente entender por que esses números, né? Se a gente imaginar o século XXI como o século do conhecimento, por que nós temos esses números tão elevados? Então, primeiro, educação no Brasil, ela está praticamente alicerçada no século XX. É no século XX que você começa a sistematizar uma organização dessa educação. E praticamente nós vamos dividir metade do século XX e processo de redemocratização. Mas se você voltar nos anos 80, nós não tínhamos a obrigatoriedade das crianças irem para a escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, já é até pós-Constituição Federal, é aí que nós vamos começar os primeiros passos. Então, é muito recente do ponto de vista histórico, se você imaginar que nós temos aí a obrigatoriedade de ter uma criança na escola nos últimos 40 anos, 42, 50 anos. E nós também tínhamos uma situação, nessa migração campo-cidade, é muito forte dentro do seio familiar a ideia de que eu preciso trabalhar. E esse trabalho se estendeu para as mulheres, se estendeu para as crianças. E aí o verbo mais importante era, eu preciso de alguma forma trabalhar. E o estudo sempre ficou num segundo momento. Outra dificuldade que às vezes nós temos, e aí principalmente dentro também da educação de jovens e adultos, é com relação à alfabetização. Vocês vão ver eu falar muito de alfabetização, mas para além de você ler e escrever, o analfabeto funcional, de certa forma, é exatamente isso. Eu não posso me limitar a interpretar ali os signos, né? Sejam os números ou as letras, que é o que a literatura chama de decodificação, ou memorização. Eu tenho que aprender o letramento. Por favor, Silvio. E aí, lá no nosso material, eu procurei fazer um paralelo, pessoal, entre letramento e alfabetização. Vocês sabem que a alfabetização no Brasil é totalmente na oralidade, né? A gente escreve aquela palavra por conta do som, né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades com palavras com S, mas o que mais nos interessa nessa tabela que vocês estão vendo aí, neste quadro, é exatamente o letramento. Eu estou compreendendo aquilo que eu vou ler, que eu vou escrever, eu estou entendendo o uso social. Então, um aluno de EJA, ele chega com uma carga profissional, ou ele chega com um conhecimento, com uma experiência de vida, que o letramento para ele é a melhor forma de eu ensinar, ou seja, o uso social da língua. Por favor, você passa para a gente. Eu procurei, por meio das charges, pessoal, tentar fazer As charges são lúdicas, né? Tem um tom mais humorístico. Perceba essa charge das duas senhoras, né? Utilizando um caixa eletrônico. Interessante que houve greve no Brasil para não deixar instalar caixa eletrônico em 1990. Tá? Hoje a gente já está pensando que os caixas eletrônicos um dia vão deixar de existir por conta das novidades do dinheiro em forma de Pix, em forma dessa moeda digital que a gente observa. Mas olha essas senhoras, uma está dizendo sobre o código de barra. E olha a interpretação que a outra senhora faz deste código de barra.
Ou seja, ela faz a interpretação de decodificação. Ela não faz que o código de barra é um conjunto de números, que o código de barra está hoje significando um QR Code na atualidade para nós. Tá? Então, ela não conseguiu fazer o letramento. Tá? Por favor, outro slide. E aí, a gente poderia alimentar aqui com uma série de shards ou até outros gêneros, né? Gêneros discursivos, né? Como diz lá o Bakhtin. Mas observem aqui, aqui já tem um tom mais politizado desse letramento, né? Então, eu te falo uma coisa, você faz a interpretação dela, mas será que é aquilo mesmo? O letramento te leva a um, vamos dizer, você também passa a ser o autor daquele texto que você leu produzido por alguém, você também se manifesta. Então, é uma ideia de emancipação ao letramento. Vamos lá, Ciro? E aí tem os índices que eu comentei com vocês. Tá? Índices que tratam aí como é que está esse analfabetismo funcional. E aí, quando você fala rudimentar, né, é que eu tenho aí uma escala de progressões feita dentro do INAF, tá? E aí eu vou ter, dentro dos analfabetos funcionais, eu vou ter essas categorias. O elementar, o intermediário, o proficiente. Mas isso está lá no material, você aprofundou, você está entendendo a importância de letrar essas pessoas. E às vezes, olha que interessante, eu posso ser até analfabeto, mas eu não vou deixar de ser letrado por conta das minhas experiências. E aí a gente casa esse posicionamento lá com, por exemplo, conceituação, ação. Às vezes eu não sei ler e escrever, mas eu não vou deixar de pagar a conta de água da minha residência, eu não vou deixar de me relacionar com as pessoas, eu não vou deixar de integrar com os meus familiares. Por favor, Ciro. E aí, pessoal, quando você vai mergulhar na educação brasileira para tentar entender um pouquinho isso, claro que aqui nós vamos fazer de uma forma tudo muito resumida, com saltos históricos, mas a gente tem uma educação, todos nós sabemos, vinculada à Igreja Católica por conta da catequização. 1759 você tem uma ruptura, porque o Marquês de Pombal não aceita a catequização. Nós vamos ter toda uma situação aí com relação à independência do Brasil, mas aí a gente dá destaque para 1834, que é quando é editado um ato adicional onde a educação primária fica lá nas mãos da província. A gente poderia dizer que isso aí é o embrião da competência constitucional dos municípios de trabalhar uma parte da educação básica que envolve aí o chamado Ensino Fundamental 1. Tá? Isso é o embrião histórico. E aí nós vamos ter, quando chega aí a República, muitas resistências com relação, porque educação no Brasil atravessou o século XX mostrando talvez dois aspectos muito marcantes. Primeiro, era uma educação voltada para as pessoas com uma condição financeira melhor, que a gente chama de elite. Segundo, seletista. Então, a educação, na verdade, a palavra inclusão na educação, ela vai brotar com a Constituição Federal de 88. Mas nós vamos atravessar o século vendo essa educação seletiva e elitista, dando seus passos para minimizar. E muitas vezes, quando ela universalizou, não é porque eu queria dar o letramento ou aquela conscientização a essa sociedade. Na verdade, muitas vezes ela se desenvolveu para atender um interesse, por vezes econômicos, daquele momento histórico, influências internas ou externas, para você poder chegar a essa universalização. No início do século XX,
você vai ter uma pressão muito forte. No Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer que Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Então você tem uma pressão de artistas, de intelectuais, no sentido de você buscar aí a universalização dessa educação. Só que tudo isso com passos ainda bem incipientes mesmo, bem inaugurais. Vamos dar um destaque em 47 para CEAA, este movimento de campanha de educação para adolescentes e adultos. Esse movimento é marcante porque vocês sabem que depois do pós-guerra, o mundo começou a passar uma reflexão sobre o Holocausto, sobre os 6 milhões de mortos e muitas vezes a gente não sabe o que é a Unesco, né? A ONU, fundada ali em 44, ela começa a ganhar um corpo muito mais forte, tá? E tem um braço da ONU, né, que é justamente para a educação, ciência e cultura, que a gente chama de Unesco, que ela começa a sugerir, né, olha, nós precisamos levar a educação para as massas para não se repetir o que nós vimos durante a Segunda Guerra, para que a gente nunca mais passe por um holocausto na história do homem. Então a educação como uma forma de mudar o nosso comportamento. Tá? Por favor, Ciro. Então o Brasil ele começa a recepcionar essas sugestões internacionais e ele começa a mobilizar. E aí em 52 você vai ver educação aí rural, 58 você tem uma para erradicação do analfabetismo. Lembrando, pessoal, que o Brasil está assim, efervescente nas suas transformações. Tá? O Brasil está saindo de país agrário para um país urbano. O Brasil está vivendo uma realidade econômica diferente. Você teve um presidente, Getúlio Vargas, que estruturou essa educação. E aí, posteriormente, você vai ter outros que vão ter um comportamento de sistematizar e atender, por exemplo, os interesses dentro das relações empregatícias, até a gente chegar a 1961 aí, com o movimento de educação de base feito pela CNBB. E aí uma coisa interessante é que você vai ver que alguns movimentos de sucesso partiram do que na atualidade a gente chama de sociedade civil organizada ou organizações não governamentais. Não partiu do governo, nem na esfera municipal, estadual ou da União, mas sim de pessoas que quiseram mudar. Olha, por que essa pessoa não tem o direito de ler e escrever a aprendizagem? Vamos lá, Ciro? E o governo, diante desses cenários, é importante. 1971, o Brasil está com um milagre econômico, o Brasil está num processo de industrialização incrível. O Brasil precisa que você aprenda a ler. Só que a gente não percebeu, né, que esse aprender a ler, vocês estão vendo uma campanha aí, eu diria, ela tem um apelo, né? Tem um apelo. O governo vai instituir o ensino supletivo como uma forma de tentar mitigar tudo isso daí, mas eu quero que você aprenda a ler. Eu não quero que você aprenda a interpretar. Ou seja, eu quero que você reproduza apenas para o mercado de trabalho. E a ideia era que, se você entende a educação como uma forma de se emancipar, é para além do mundo do trabalho, é para você ter a sua revolução pessoal. Na mesma toada que o governo colocou o supletivo, né, ele colocou também o que a gente conhece como Mobral. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro na vitrola, lá na zona rural de casa, dia de domingo, pessoal, tocava Domingo Mobral, e eu lembro que 2 vizinhos iam lá em casa
e eles assistiam, ou melhor, perdão, né? Ouviam o Domingo Mobral e as técnicas de alfabetização. Só que aquilo, você aprendia que C-A-S-A é casa, K-Q-K-Koku, Sa-Se-Si-So-Su, mas e o direito à casa? E a casa enquanto dignidade de um cidadão? E as políticas de moradia para quem não tem uma casa? Então, isso não, mas o suficiente era que você soubesse que a junção dessas 4 letras formava a palavra casa. Por favor, Silvio. E tem um outro detalhe importante aí para nós. Quando você vê um movimento do regime militar, muitas dessas salas, muitos desses movimentos para diminuir o número de analfabetos no Brasil acabam cerceados. Por quê? Porque vocês estão vendo que esses movimentos eles não queriam apenas alfabetizar, principalmente letrar. E aí é indiscutível, é fundamental, é imprescindível que a gente reconheça quem foi Paulo Freire nesse processo. Por que ele é um ícone, né? Por que ele é tratado como o patrono da educação? Não sei se vocês sabem, mas o Paulo Freire tem 20 títulos de doutor honoris causa pelo mundo. Sem contar que foi feita uma estatística das produções de dissertações e teses no mundo, o Paulo Freire é o 3º mais citado na história. Então, acho que às vezes até a gente peca na escola de não dar o orgulho, né? de não comentar as técnicas, o que essa pessoa fez. Às vezes a gente até não conhece o Paulo Freire, mas faz uma crítica até aguda sobre ele. E a única coisa que ele queria é que você, para além de você ler um texto, o que aquilo pode transformar a sua vida. Se você for buscar o Paulo Freire em outras palavras, os gêneros discursivos que os docentes de língua portuguesa estão trabalhando, por exemplo, dentro da Base Nacional Curricular. A BNCC atual, de certa forma, ela está te incentivando a usar os princípios freirianos para que esse aluno possa ser um aluno envolvido com a sua comunidade por meio dos seus conhecimentos. E o Paulo Freire vai criar um desses movimentos, que é o MOVA. Vai ter um momento que vai diminuir por conta desse cerceamento dos militares, mas dentro do processo de redemocratização retoma a discussão. Por favor, Silvio. E aí vocês começam a ver por que nós temos um índice de 70% de analfabetos funcionais com esse breve bate-papo histórico. Com relação ao sistema, como eu disse para vocês, começa ali no século XX, o governo, não sei se vocês sabem disso, mas Getúlio Vargas foi que criou o Ministério da Educação em 1930. Falar de educação para o governo, tanto no sentido de alfabetizar como de letrar, mas ele também é uma forma dele divulgar as suas ações. A gente não pode esquecer, por exemplo, que aqui no Brasil, quem não sabia ler e escrever não votava. Analfabetos não votavam. Então você já começa a ver que, eu posso até colocar aqui uma pimenta, né? Você me educou nesse início de século em busca da minha emancipação cultural cognitiva, ou porque você estava interessado numa permanência em poder por meio do meu voto? Então, você começa a ver as discussões, você começa... E aí, não é a finalidade nossa aqui, mas é só para você começar a entender que, às vezes, nas ciências humanas,
as possibilidades são infinitas. A gente não pode esquecer que o Brasil também tem uma industrialização tardia. Isso contribuiu para esse analfabetismo funcional, tá? Mas chegou um momento, e aí olha que interessante, o Getúlio começa um processo de ruptura com a aristocracia rural para um nacionalismo industrializante. Então, eu junto isso com o meu populismo, com a ideia de propaganda, com a ideia de que a população não sabe ler e escrever, não vota. E aí, no meio dessa coletânea de informações, eu separo aquilo que é de mais interessante e digo que fiz uma revolução na educação. E nem sempre é assim. Tá? O importante é que nós temos uma Constituição em 46 que começa a dar uma estrutura para essa educação. Claro, pessoal, aqui nós temos Anísio Teixeira, nós temos Lourenço Filho, nós vamos ter a Revolução Capanema, nós vamos ter uma lista de ações educacionais que vão acontecer nesse intervalo até a gente chegar na primeira LDB, a Lei 4.024, lá em 1961, que aí eu vou dar as diretrizes de como é que vai ser o ensino no Brasil. Ciro? E aí, vai colocar primário, né, 4 anos, e aí pode esticar, né, ter uma extensão para ensino de artes, a questão do ensino, o que nós chamamos de ensino médio hoje, né, que vai ser 2 ciclos, vai ser o ginásio de 4 anos, que depois vai virar ensino fundamental, e o colegial, né, para aqueles que são mais antigos aí, a gente já teve o colegial, que virou ensino de 2º grau, que virou ensino médio, tá? Que são aí as reformas. E o ensino superior nos cursos de graduação e pós-graduação. Por favor, você. Mas como é que isso foi estruturado? Até a gente chegar na LDB, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Mas, Roger, por que eu preciso saber disso? Você precisa ter uma noção. Por exemplo, o ensino infantil hoje, você tem direito a partir de que você nasce, você tem direito à escola, mas existe uma questão da obrigatoriedade municipal a partir dos 4 anos. E aí você sabe que é dividido ali em 1, 2, né? Uns chamam de jardim, outros chamam de pré, tem aí as suas classificações, até você fazer os primeiros 5 anos, a partir dos 6 anos de idade. Eu sou de uma geração que eu vi várias vezes os pais querendo diminuir a idade do filho de 7 para 6 para ele começar a estudar antes, né? No meu caso, a gente tinha 10 anos e ele foi começar a estudar já com 10 anos. Na zona rural, tudo muito diferente. Anos 70, ninguém tinha noção, né, dessa coisa, enfim. O ensino fundamental, dividido em 1 e 2, né? E hoje vocês sabem que a gente estica aí a 5 anos e você vai aí a 9 anos de ensino fundamental, tá? Tendo aí o 9º ano. O ensino médio continua os 3 anos, e aí para aqueles alunos que estão entre 15 e 17 anos. O que a LDB nos traz também? A parte que também nos interessa, o nível técnico, né? O ensino médio de nível técnico profissionalizante, que está lá nos institutos federais. Aliás, Lei 1892 dos Institutos Federais, artigo 7, inciso 1º. Detalhe interessante, né? Ensino médio profissionalizante, que é chamado de cursos técnicos integrados, e o EJA, 50% dessas instituições têm que garantir vaga para essas 2 formas aí. Por favor, Ciro. E aí as modalidades, né? Vocês estão vendo aí a questão da idade. Por que essa coisa da idade é importante? Porque quando você vai abrir um EJA, ou você vai ministrar aulas no EJA, se você for trabalhar com alunos do chamado ensino fundamental, esse aluno tem que ter mais de 15 anos, pela lei hoje. E se você for trabalhar com um aluno do ensino médio, ele tem que ter mais de 18 anos. Lembrando que a finalidade dessa modalidade é justamente a gente fazer essa correção na idade séria. Né? É oportunizar, principalmente o adulto, né? É um trabalho social, é um trabalho de acolhimento. Trazer esse adulto, né, de novo ao acesso à sala de aula.
Lá na modalidade, como vocês estão vendo aqui em cima, né? Eu fiquei embaixo aqui, né? Vocês não viram? Vocês estão vendo aqui por cima, ensino regular, que são as 14 séries ali, né? Dos 4 aos 17 anos, a educação para os jovens e adultos, com relação exatamente à idade própria, a educação especial. Aí você vai dizer assim, ainda existe educação especial? Existe, pessoal. Apesar da escola hoje, ela está... inclusive foi revogado o decreto presidencial, né? Que tinha tentado retornar. A educação especial é para aquele aluno realmente que não tem nenhum tipo de condição de ir até, mas você está vendo as escolas fazendo uma recepção hoje para as pessoas deficientes, seja auditiva, seja visual, as pessoas aí que estão com os transtornos, né? Seja um TDAH, seja o autismo, tá? E ainda eu tenho a educação em espaços não escolares, que pode ser de um ensino regular, mas que é realizado às vezes numa igreja, às vezes é realizado o que acontece, por exemplo, com o reeducando, por exemplo, que está lá cumprindo a sua pena, comunidades indígenas. Né? Nós que vivemos aqui na Amazônia, nós conhecemos bem essa realidade de que aquela associação de bairro, ela não é só para reunir, para reivindicar para o que vai ser a produção agrícola de 2023, mas também como é que vai ser ministrada as aulas. Né? A missa, o culto, a associação acaba sendo bastante ecumênica, né, no que diz respeito ao seu uso, e a educação em espaços não escolares está presente aí também, dentro do ensino regular. Ciro? Bom, ainda no material que a gente colocou lá para vocês, não tem, né, pessoal, como a gente não reconhecer que esse aluno do EJA é um aluno que quando ele ingressa, eu digo que a gente tem que fazer um trabalho de inclusão. Falo muito em inclusão do deficiente hoje, mas a inclusão social desse indivíduo, eu não posso perder esse aluno, ou eu não posso ser o motivo dele ir embora. Roger, mas às vezes ele não quer estudar. A gente tem que partir do princípio que o fato de um aluno se matricular aos 30, 40, 50 anos para estudar já é um ato vitorioso. Então, quando eu falo de acolhimento, quando eu falo de uma postura diferenciada, é que nós estamos muito embrenhados numa educação, às vezes, de competitividade. Você tem que ser o primeiro, você tem que ser o máximo, você tem que ser... E no caso da educação de jovens e adultos, às vezes eu tenho que entender que o simples ato dele ir já tem um significado positivo. Eu não estou dizendo com isso que você tem que diminuir qualidade, mas você tem que explorar ao máximo esses conhecimentos prévios desse indivíduo, no sentido de capturar ele. Dele não, e eu falo isso porque vocês sabem, salas de EJA começam com 30, 40, 50, 60 alunos, passado 30, 60 dias você tem 10% da sala presente. E essa postura que está aí nas cenas dos próximos capítulos, que é a parte da andragogia, tá? Eu tentar, porque esse aluno está ali por algum motivo, é qualificação, é um emprego, é ego, é realização pessoal, é mudança de vida, porque ele quer uma extensão de estudos. É imprescindível algumas ações. Antes da chegada desse aluno, eu tenho que ter uma metamorfose na minha prática pedagógica. Não é só quando ele chega, é antes. Então é muito legal quando você vem para um curso de pós-graduação em docência, e principalmente na educação profissional, porque qual é o espírito aqui, pessoal? De acolher, né? O espírito é de que o que eu faço para melhorar a sua vida? E aí não pode ser só o científico.
este componente social, esse feeling, essa sensibilidade, ela tem que aflorar. Por favor, Ciro, ela tem que aflorar na sua aula. Tá? E lembrando, pessoal, que você vai conhecendo essas motivações distintas. Geralmente é um aluno que não tem questões disciplinares no sentido de comportamento. Às vezes o que você precisa de falar de disciplina para ele é dele incorporar esses hábitos. Tá? É um aluno que tem uma autonomia, é um aluno que já tem uma situação ambiental. Tá? Você pode conversar determinados assuntos, tá? Que vão fazer, por exemplo, se esse aluno já trabalha, você já parou para imaginar a riqueza que você tem na aula, na matemática, na física, na geografia, nas demais ciências, na língua portuguesa? Tá? E não deixa de ser uma troca de experiências. Tá? Por favor, Ciro. E aí nós vamos com passo a passo, nós vamos nos infiltrar nessa realidade da EJA. Lembrando que nós estamos fechando aí a segunda semana. Então esse aluno chegou, faz uma avaliação diagnóstica, tem esse nome, né? Mas você pode fazer um bate-papo, pode fazer uma roda de conversa. Se você quer ser o primeiro no reino da educação, sirva fazendo uma analogia ao mestre. Sirva. Tá? Estimula essa progressão individual. Por que só o EJA fundamental? Por que você não faz o EJA médio? Mas por que você não vai para a universidade? Olha, eu vou trazer para vocês aqui um Enem. Tá? O sonho, venda os sonhos. Você pode, você é capaz. Eu já estive onde você está. Fala da tua vida, das suas angústias. É um público adulto. Então, essas atividades contextualizadas são técnicas que a gente tenta fixar esse aluno. Ô Roger, mas ele não consegue aprender isso daqui. Pessoal, é o que eu estou lhe dizendo. De novo. Ah, mas vai atrasar o resto da turma. É diferente essa forma de... Não é atrasar. Como eu disse para vocês, o fato de estar lá já é uma conquista. Não adianta você terminar o conteúdo e formar 5 dos 50 que você tinha. Ah? Traz. Roger, mas e aí? Será que ele vai conseguir reproduzir quem ele é no mercado? Você não vai resolver todos os problemas. Mas se você conseguir fazer ele pelo menos... Você já parou para imaginar se você consegue fazer ele gostar de estudar? Ele pode até não ter aprendido a sua inequação do ensino lá de primeiro e segundo grau. Pode até ser que ele seja péssimo em regência ou não entenda nada de geopolítica, muito menos da química molecular. Mas ele agora, ele pelo menos está em busca. Esse progresso individual do aluno. Existe uma diferença nessas análises de um aluno de 14, de 15 anos que a gente tem lá no ensino médio. Por favor, Ciro. E aí a gente fez a primeira atividade, você ia colocar lá o profissional. Na nossa segunda atividade nós saímos do fórum com um questionário. Nesse questionário você tem o analfabetismo, né? Funcional, pedi para vocês desenvolverem, né, do coração de vocês um conceito. E aí depois desse bate-papo que a gente está tendo aqui, acho que você está vendo o que aconteceu no país, né, ao longo da sua história, por que esses índices ainda são elevados. E aí como é que eu faço para tornar esse sujeito um agente transformador, já que a ferramenta de transformação é a educação. E a outra era para vocês falarem de 3 iniciativas, 3 situações de movimentos aí de alfabetização ao longo da história da educação brasileira. A gente falou do Morro, falou do Mobral, falou Recife tem um
artigos interessantes ali, 1963, enfim. Vocês virem que, além do material, vocês podem fazer uma pesquisa e aí escolher 3 situações para vocês responderem. Por favor, Silvio. E aí nós temos cenas dos próximos capítulos. O que a gente vai fazer terceira, quarta semana? Por favor. Bom, não tem como a gente não falar um pouquinho de Paulo Freire, de como é que são os espaços dentro dessa educação, esse tratamento do aluno e eu enquanto professor. E a ideia é que a gente tenha esses conceitos, né, o que é trabalhado com isso, vinculando à educação profissional. Então, são as iniciativas que a gente vai ter aí terceira e quarta semana com vocês, tá? Por favor. E aí eu quero fechar aqui o nosso encontro para abrir para algum comentário de vocês, tá? Já que a gente vai deixar aí a terceira semana, a gente vai falar um pouquinho de Paulo Freire e um pouquinho sobre comportamento, professor, né? a nossa trajetória, né? Você está numa pós-graduação de educação e docência, quem serei eu numa sala de EJA? Tá? Então, eu escolhi 2 frases aqui do Paulo Freire para a gente fechar aqui a nossa manhã, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, aquele conhecimento prévio que esse aluno traz, né? A famosa assim, este aluno não é uma folha em branco. Você tem uma história, ele tem uma história de vivências, tá? Que a gente vai lapidar dentro da EJA para converter isso em ensino, em aprendizagem. Tá? E a outra frase, o diálogo é um encontro entre os homens mediatizados pelo mundo. Como é que você constrói isso? Conversando. Tá? Então, Paulo Freire, aí você vê, né? Paulo Freire morreu em 97, foi secretário, né, do Estado de São Paulo, de Educação, mas deixou um legado, né? Parece que a gente está falando dos dias de hoje, né? Importância de leitura, a palavra mediatizados, né? Parece que a gente está falando do século XXI. Alguém que estava lá no início dos anos 60, né, em comunidades paulistas tentando diminuir o analfabetismo. Tá? Fecha aí, Ciro, para nós e volta aí a nossa tela. Queridos, eu quero me colocar aqui à disposição de vocês. Douglas, como é que está aí a nossa interação? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma intervenção? Fica à vontade, tá? Estamos aqui para ajudar. Eu gostaria de pedir, gente, gentilmente para vocês que escrevessem no chat as suas questões. Nós vamos ler aqui, nós vamos filtrar, evidentemente, com toda tranquilidade, com muita calma. Queria pedir muita paciência de vocês. Nós vamos responder todas com muito carinho, com muito cuidado, evidentemente questões relacionadas a esta disciplina e as atividades, tudo bem? Nós já temos algumas primeiras perguntas aqui, eu vou caminhar para vocês. A gente teve uma solicitação aqui, uma pergunta a Maria da Costa, né? Ela perguntou se a aula ficaria disponível na plataforma. Nós respondemos que sim. Temos alguns elogios aqui à aula do professor Roger, que alguns alunos dizendo que foi a melhor aula que já tiveram na vida. Isso efetivamente também faço minha as palavras dos colegas. O professor Roger realmente arrasou nessa aula e em toda a sua trajetória enquanto docente. A gente tem sorte, né, de tê-lo como professor. Aí houve aqui questões sobre as listas, né? Alguém pode colocar o link novamente? Eu vou colocar, só um momento, por gentileza. Vou colocar mais uma vez a lista de presença. No começo houve um problema, porque isso foi culpa minha, tá? Não foi do professor Roger, a culpa é do professor Douglas, que colocou a lista, só que não permitiu o acesso. Gentilmente, o Rodrigo saiu correndo lá do outro lado, veio para cá, Douglas, e já
resolver esse problema. Eu queria só pedir uma coisa, pessoal, porque tem 2 profissionais aqui maravilhosos que estão nos ajudando. Só vem para frente, por favor, Ciro, aqui, só para mostrar ele para vocês. Vou mostrar aqui ao lado do professor Roger e o Rodrigo, que também está participando. Eles são excelentes. Gente, mais uma vez, a participação é por meio do chat, tá? Você pode escrever no chat e aí você vai falar, tá? Por meio do chat, tudo bem? Tá o Ciro aqui, ó. Muito obrigado, Ciro. O Rodrigo tá lá atrás. Ele é maravilhoso, cara, 100%. Gente, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Anderson. Estão tentando usar. Um momento, por gentileza. Estamos passando aqui pelas perguntas. Essa aula vai constar na plataforma? Sim, vai constar, né? A lista de presença eu já vou colocar para vocês. Aí o Anderson Demétrio Barata Soares falou o seguinte, professor: o ruim da aula à distância é a falta de interação com o professor. O que o senhor tem a dizer, professor Roger, sobre essa colocação? Oi, Anderson, tudo bem? Obrigado aí pela questão. Anderson, você sabe que a educação à distância, quando a gente se matricula, né, num curso desse tipo, já é essa natureza. E eu acho que você está... Não sei se você está percebendo que, da mesma forma que você está num processo de aprendizagem da educação à distância, a maioria dos docentes das instituições também está nesse processo de aprendizagem. Você não sabe a falta que eu estou sentindo de ver vocês aqui na minha frente, porque o que eu estou vendo aqui na minha frente é uma bolinha com uma luz vermelha que eu tenho que ficar olhando para ela. E eu vou te dizer que é muito estranho você conversar com a máquina, né? Nós estamos habituados, eu sou da velha guarda, né? Eu sou da velha guarda. Eu sou do antigo ginasial, então eu sinto falta também de gente. Mas você também consegue observar o efeito positivo de uma educação à distância? Onde eu estava respondendo umas atividades de vocês, parece que eu vi uma aluna que é de Bombinhas, de Santa Catarina. Aí um outro colega de um município aqui, Tauacá, que é do interior do estado do Acre. Então, tem essa coisa do distanciamento, mas olha o acesso, né? Olha a oportunidade. Então, Anderson, eu tenho para lhe dizer que tem essas restrições, todas essas mudanças têm, mas também tem os efeitos favoráveis. Vamos fazer um combinado. Lá nos nossos chats, nos nossos fóruns, vamos tentar interagir. Eu tô buscando essa interação para que vocês se sintam confortáveis em buscar essa aprendizagem. Essa é a resposta que eu tenho, porque não vai ter como a gente parar esse processo de educação à distância. Muito pelo contrário, você percebe que a tendência é até a pós-graduação estrito sensu chegar a um clamor por parte de muitos que o mestrado e o doutorado venha para o universo online. E tem outra coisa também, vocês viram que toda semana eu não quis postar todo o material para vocês. Eu estou indo por semana, até para vocês terem essa cadência, esse compasso e não deixar de ser uma forma de contato. Mas Anderson, obrigado aí pela participação e a gente está junto. Vamos lá, guerreiro, e sucesso, boas respostas, bons estudos. Tem uma outra questão aqui da Elaine Leal Buruk. Ela fala o seguinte: bom dia, professor. Por favor, em relação à primeira atividade na plataforma, que já encerrou no dia 24, era para colocar somente o nome da escolha do profissional? Ou já deveria ter colocado foto, vídeo, análise e questionário? Elaine, né? Elaine, bom dia, Elaine. Eu percebi, eu até fiz um comentário que, para alguns, precisava detalhar um pouquinho. Não precisava colocar as fotos na entrevista, mas o nome do profissional, detalhar um pouquinho mais de como é que você ia fazer, né? E isso levou até alguns, assim, aí tem gente que fez uma coisa linda, e aí a gente tem aqueles critérios na avaliação. Mas faz o seguinte, se você não conseguiu
não entendeu, não conseguiu fazer, entra em contato comigo lá na plataforma, no chat. Ontem à noite eu tentei fazer uma resposta para cada um de vocês. Vamos interagir ali, se for o caso, a gente rever isso daí. É como eu disse, pessoal, se a gente está trabalhando com vocês a disciplina de educação de jovens e adultos, da mesma forma que eles têm uma lista de impedimentos, dificuldades de compreensão, você está vendo, até nós que somos professores, às vezes a gente tem dificuldade. Então, isso não é dilatação de prazo, isso é maturidade educacional, porque você está buscando aprender. Então, se for o caso, eu até faço uma nova abertura lá, para você refazer a sua atividade, para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo. E fazendo 2 vezes, você aprende muito mais. Obrigado, Ana. Agora aqui temos a Thaís Drummond. Ela disse que gostaria de saber se tem como prorrogar o prazo da próxima atividade. Questão de prorrogação de prazo de atividade, eu não sei se vocês já perceberam, que eu sempre procuro dar uma semana para vocês fazerem ali. Tá? Dizem que se a gente fizer a primeira, vocês vão querer a segunda, a terceira, a quarta. Não tem problema, a gente pode construir isso daí. Agora, a gente tem que ser justo com quem também está entregando no dia, no prazo. Tá? Então, eu posso até considerar prorrogações, mas aí a gente tem que ver algum critério de avaliação também diferenciado, porque se você tem mais prazo que o outro, né, a gente tem que dar um tratamento aqui justo a todos. Mas responde lá no nosso fórum, né, lá no questionário, se você está com alguma dificuldade, alguma coisa, que a gente vê como é que a gente resolve isso. Tá? Eu quero, pessoal, que vocês, lembrando também que nós temos 6 semanas de aula. Então vai chegar um momento que você tem que estar com as atividades prontas, porque lá no nosso calendário, lá, primeira semana de fevereiro, acho que a gente encerra, ou a segunda, para depois a gente começar um processo de recuperação, né, para aqueles que precisam. Então, a ideia também de que tem cravado dia e hora de entrega é porque tem um planejamento aí da oferta da disciplina, tá? Mas eu quero que vocês tenham cuidado com os prazos, a responsabilidade, mas nós não vamos fazer disso aqui uma sanção, né? Um corte, não. Mas a gente não pode deixar de valorizar aqueles que estão entregando no prazo. Outra coisa, eu posso até fazer com uma atividade, desde que a gente pactue que nós não vamos fazer com mais nenhuma outra, tá bom? Um abraço, obrigado. Temos aqui agora uma questão da Eliane Martins de Mello. Bom dia, gostaria de saber se é possível reabrir, né, a primeira atividade. Parabenizar pela explicação que foi excelente. Elaine, faça a cobrança lá, a mesma resposta que eu já falei para a Thaís, né? Você me cobre lá no chat que a gente vai eu vou ver lá na plataforma no Moodle como é que a gente faz para dar aí 2, 3 dias a mais para vocês, tá? Fazendo um intervalo ali para vocês poderem aí resolver essa situação, ok? A Josiane Bezerra disse: aula maravilhosa, encantada. Eu queria mandar um abraço para Socorro Pinheiro e para Helena Pinheiro, também saudade de vocês. A Josina Maria Pontes Ribeiro, nossa maravilhosa professora do Campus Rio Branco, diz o seguinte: muito bom ouvir o professor Roger, uma grande referência na educação, que aplica o que fala, sou testemunha disso. Sintam-se abraçados todos. Um abraço, professora. Socorro e Helena Pinheiro dizem: professor Roger, eu gostei muito da aula, parabéns. A Josiane: sou eu, professor Josiane de Bombinha, Santa Catarina, tendo prazer em ouvi-lo. Aquele abraço para toda Santa Catarina, né? No nosso destino aí de férias, né, professor? A Ana Teles diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber como será a dinâmica do questionário. A forma de avaliação será maior nota?
Mas, eu acho que é isso, né? Mas como a resposta é subjetiva, temos que aguardar a avaliação do professor para saber se precisamos refazer ou se está certo. Isso nos gera uma angústia, pois não sabemos se haverá tempo hábil, né, para o professor corrigir e nós refazermos este questionário, caso necessário. Ela faz essa pergunta. Repita o nome dela para mim, por favor. Ana Teles. Ana Teles, tudo tem um planejamento, tá? Então você viu que lá é analfabetismo funcional, você vai criar o seu conceito, você pode pôr uma foto, a criação é sua. Tá? Como você diz, subjetivo. Surpreenda. Faça uma coisa diferente. Tá? Professor, eu resolvi responder em forma de charge, o que é o analfabetismo funcional, e eu vou desenhar a charge. É fantástico. Fantástico. Tá? Eu resolvi mostrar os movimentos de alfabetização no Brasil com um toque de que sempre tinha um movimento externo ou interno para poder fazer isso daqui do ponto de vista institucional. Olha, mudou a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Aconteceu esse fenômeno na alfabetização. Olha, a indústria em São Paulo, nesse surto aqui, aconteceu isso. O milagre econômico, ideias. E aí, surpreenda, faça diferente. Você também pode fazer do estilo tradicional. Olha, eu quero escolher aqui o novo, porque foi o Paulo Freire, porque era revolucionário. É simples. Apesar da subjetividade, eu quero levar em conta muito teu coração na sua resposta. Porque a gente vê, né? Toda vez que você cria, você faz diferente, a gente percebe. E isso também é uma espécie de dica para o que eu vou fazer com aquele meu aluno de IEJA lá. Tá? Então fique tranquilo, você vai conseguir. São 20 pontos, né? Então dá para deduzir que é 10 para uma questão e 10 para a outra. E você vai dar tudo certo. Tá? Um abraço. A Josiane Bezerra continua, né? Que agradecimento que ela começou, aprender tanto contigo, com os outros professores e colegas. Aquele abraço, Josiane, você é muito gentil, muito elegante. A Carla pergunta o seguinte: Carla Luz, professor, o senhor pode explicar em que momento deve ser postado o relatório da primeira atividade? Eu acho que já foi respondido. O primeiro, na verdade, é uma participação no fórum que era até o dia 24. Tem o microfone do tá? Desculpa, gente, meu microfone acho que tinha ficado desligado, tá? Quando a Carla Luz perguntou o seguinte: professor, o senhor pode explicar em que momento deve ser postado o relatório da primeira atividade? Desculpa, gente, estava desligado aqui o microfone, me perdoem, tá? A Carla Luz perguntou o seguinte: professor, o senhor pode explicar em que momento deve ser postado o relatório da primeira atividade? O professor respondeu, né, aqui já para vocês. Aí depois temos aqui o Anderson Demétrio Barata Soares. Ele disse: concordo, professor, também sou dessa época, eu adorei a sua aula, somente disse que gostaria de estar presente com você nas suas aulas, que são ótimas, obrigado. Aquele abraço, Anderson, você é maravilhoso, viu, querido? Ana Alencar disse o seguinte: tema amplo, mas a aula foi bem clara, objetiva e com uma oportunidade teórica maravilhosa. Parabéns. A sua maneira de falar é muito agradável, assim como as falas do professor Douglas também. Aquele abraço, galera. Obrigado, Ana. Muito agradável ouvi-los. A Ana Carolina disse: professor, aconteceu o mesmo comigo, acho que se referindo a esse processo, né? A Ana Teles faz mais uma questão, né? A educação à distância é muito inclusiva, pois eu sou do interior do Piauí. Olha, aquele abraço para o estado do Piauí, né? A Teresina diz que nem o vento é fresco, né? Eu ouvi dizer isso aí, de uma cidade chamada Gilboés, né? E graças a esta modalidade, né, hoje eu consigo fazer essa pós com um polo tão longe.
É verdade, a educação à distância proporciona coisas tão maravilhosas como essa que nós estamos vivenciando hoje, né, pessoal? A Ana Carolina disse o seguinte: eu acabei não fazendo como o Senhor queria, mas eu tenho certeza que você se esforçou, Ana Carolina. Vai dar certo a partir de agora que as orientações ficaram mais claras. Tranquiliza seu coração, tá? Vai dar tudo certo, a gente vai conseguir caminhar. A Elaine está agradecendo, obrigado, professor. Aí, Ana Carolina, não compreende a atividade. Por exemplo, eu só citei o nome do profissional e não o nome dele, né? Tem alguém pedindo para entrar? Eu vou abrir aqui, só um momento. Só um momento, gente, é porque aí... Isso. Eu acho que a gente aqui voltou lá para cima. Só um momentinho, por favor. Nada. Eles estavam falando no microfone que desligou. Ana Carolina, é importante que você observe lá que você vai escolher o profissional. Vamos fazer aqui uma hipótese, né? Um exemplo. Você quer um técnico em enfermagem. O nome do profissional. Que lugar vai dar? Professor, desculpa, bom dia. Um hospital público, um de saúde, um hospital privado. O que você pretende com essa entrevista? Você quer identificar, você quer... e depois você tem lá no material os procedimentos que você vai fazer. Da entrevista, da foto. Só que nesse primeiro fórum, praticamente você tinha 3 itens ali para você responder. O profissional, como é que é o que você vai fazer. É só isso. Tanto é que o valor lá, né, vocês sabem que o valor conceitual lá, e 10, né, 10 pontos. E era essa discussão, muito simples, pessoal. Tá? Tal como o questionário era uma segunda atividade. Tudo muito simples. A ideia é que nós vamos pegar esse profissional, nós vamos pegar essas informações que vocês têm no questionário, para que a gente possa começar a montar uma entrevista, montar um plano de aula, como é que eu ia fazer se eu recebesse esse profissional na minha sala de aula. E vocês começam a entender o casamento que a gente vai fazer para fechar aí as nossas avaliações, tá? Essa é a ideia. E aí eu estou fazendo também no passo a passo, porque a gente discute isso aqui dentro da coordenação, se esses também são os melhores caminhos para poder extrair de vocês aí um aprendizado melhor, tá? Mas obrigado, e qualquer dúvida, os tutores, eles existem para fazer essa ponte, tá? Então, se vocês estão com uma dificuldade, fala com eles vão falar com a gente. Eu vou tentar também interagir com vocês, tá? Vocês são aí algo em torno de 100 alunos, então não é toda hora que a gente tem como estar vendo um caso a caso, mas a figura do tutor, né, ele é importantíssima, porque ele faz esse vínculo. Se tiver alguma coisa que não tiver da sua vontade, ou que você achar que teve algum tipo de prejuízo, ou que você quer que reveja, por gentileza, converse com os tutores. Professor Douglas, eu acho que a gente aqui já atendeu, conversamos, já estamos aqui com quase 1h e 10 minutos, para que você não tenha... Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Também foi uma experiência para mim nova. Estamos todos na condição de aprendizes. Quero, da minha parte, ser um servo para vocês. Vamos estudar, façam as atividades, a gente vai para o chat, a gente vai lá para os fóruns, vamos conversando, e espero que vocês tenham um aprendizado e aproveitem ao máximo essa pós. Quero também mandar um abraço aí para a professora Josiane, né, lá de Bombinhas. Um abraço a vocês, obrigado pelo carinho, obrigado aí pelos comentários. Vocês começaram a falar isso, não sei se vocês perceberam, eu comecei a transpirar, eu acho que eu comecei a passar mal. Pessoal, um abraço, sucesso,
Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você ainda não realizou aqui nessa aula, mande para os tutores, vai chegar até a gente e a gente vai fazer uma resposta, vai trazer uma solução para vocês. Um abraço, bons estudos.